Imagine a cena. Várias pessoas foragidas chegam para assistir ao jogo de futebol. O clima é de alegria. Elas passam pelos recepcionistas e a felicidade é tanta que muitos até tiram fotos com os funcionários do local. Tudo parecia normal, com exceção de que os recepcionistas, os vendedores e até alguns mascotes eram policiais disfarçados. Então, sim, existe uma foto de 2 foragidos abraçando um policial fantasiado de pássaro, por mais absurdo que isso possa parecer. Dizem que a vida imita a arte, e às vezes esse ditado faz mais sentido do que podemos imaginar. Em breve, acontecerá o lançamento do filme Armadilha, com uma trama tão mirabolante que já levanta teorias antes mesmo de sua estreia. Mas você sabia que uma trama tão surreal quanto essa já aconteceu na vida real? E é sobre ela que vou falar agora aqui no Biografia do Crime. Armadilha. O novo filme do famoso diretor M. Night Shyamalan está próximo de seu lançamento, e alguns materiais promocionais e trailers já foram lançados no YouTube. A trama é chamativa. Um show de uma cantora famosa lotado é usado pelos policiais como local para uma emboscada, pois as autoridades pretendem capturar um serial killer. Assim que descobre isso, o protagonista da história, que foi ao show levar a sua filha adolescente, fica aflito e tudo indica que talvez ele mesmo seja o serial killer. É claro que o fato do protagonista do filme ser o próprio serial killer procurado é apenas uma possibilidade. Afinal, o longa-metragem ainda não foi lançado. E talvez tenha reviravoltas, já que o diretor é conhecido por isso. Mas, além do diretor famoso, outra coisa que deixa todos empolgados para esse lançamento é essa ideia surreal das autoridades usarem um evento lotado de pessoas para capturar um bandido perigoso. É muito empolgante imaginar o que vai acontecer durante 1 hora e 45 minutos de duração do longa-metragem. Porém, essa trama do filme, que é definida pelo próprio diretor como incomum, pode até ser algo fora da curva no cinema. Mas, por incrível que pareça, na vida real, algo parecido com isso já aconteceu. Esse evento foi tão memorável que Shyamalan se inspirou nele para criar o seu filme. Uma solução criativa. As coisas foram um pouco diferentes na vida real. Um show de uma cantora famosa não foi usado de armadilha para capturar um criminoso, mas sim um estádio de futebol. E não era um único alvo, e sim vários foragidos. Por mais inacreditável que pareça, na vida real era tudo ainda mais complicado, pois a polícia precisava lidar com várias pessoas que tinham contas pendentes com a lei. Os crimes também eram os mais diversos. Pessoas que eram procuradas para tirar a vida de outras, roubos, invasões e outros crimes. Sendo assim, numa tentativa de capturá-los, as autoridades pensaram fora da caixa. Ao invés de um confronto direto, as autoridades optaram por usar uma tática mental. Então, um cenário inusitado foi escolhido e uma trama que parecia saída direta de um enredo ficcional foi criada. E o mais impressionante, ao invés de irem atrás dessas pessoas as caçando, os próprios foragidos iriam até a polícia. Essa foi a Operação Flagship. Como funcionou? O primeiro passo foi fazer o convite. Foram enviados para os últimos endereços registrados de cada foragido pares de ingressos para assistir uma partida de futebol americano entre Washington Redskins e Cincinnati Bengals. Foram enviados mais ou menos 3.000 ingressos e foi gasto cerca de $22.100 para esse plano. Mais da metade dos ingressos foram devolvidos ao remetente porque os suspeitos tinham se mudado, mas muitos responderam a essa isca atraente. Vale lembrar aqui que um desses times, o Washington Redskins, é tido como um dos melhores times da história da NFL, e a equipe tinha vencido o Super Bowl 2 vezes. Além disso, nos anos 80, conseguir ingressos para ver um jogo era algo muito difícil.
Então, é evidente que ter a oportunidade de assistir a um jogo assim de graça era algo imperdível. E você sabe o que é mais imperdível? Ajudar o canal deixando um valeu demais. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo mais vídeos atuais e relevantes para você. Para que não se levantasse muitas suspeitas, as autoridades alegaram que aquilo era uma cortesia, que cada pessoa tinha sido escolhida de forma aleatória e que tudo estava sendo organizado por um novo canal televisivo. Alguns dos foragidos que receberam os convites ligaram para saber se era verdade, e os policiais, se passando por funcionários do canal, atendiam e falavam que sim, era verdade, mas que a pessoa não podia esquecer de levar a identificação no dia do evento. É claro que a identificação não serviria para acesso ao jogo, e sim para a prisão. Com ingressos em mãos, todos os foragidos se sentiram sortudos por terem ganhado o sorteio e não perderam a oportunidade de comparecer ao estádio. Agora, imagine a cena. Várias pessoas foragidas chegam para assistir o jogo de futebol. O clima é de alegria. Elas passam pelos recepcionistas e a felicidade é tanta que muitos até tiram fotos com os funcionários do local. Tudo parecia normal, com exceção de que os recepcionistas, os vendedores e até alguns mascotes eram policiais disfarçados. Então, sim, existe uma foto de 2 foragidos abraçando um policial fantasiado de pássaro, por mais absurdo que isso possa parecer. Além disso, houveram momentos icônicos, como quando um dos fugitivos abraçou uma líder de torcida, que na verdade era Stacia Hilton, uma das agentes que estava fantasiada. Ou quando todos foram recepcionados por Louie McKinney, o suposto mestre de cerimônia, mas que era na verdade o chefe de operações da polícia. Tudo isso só poderia ser feito por um serviço experiente e respeitado no país, e foi o que aconteceu. Quem foram os agentes envolvidos? A U.S. Marshals Service, que é um serviço de aplicação da lei e um órgão dos Estados Unidos que estava por trás da operação. George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, declarou que o Departamento Judicial é essencial para a felicidade do nosso país e para a estabilidade do seu sistema político. Então, você pode entender por que eles tiveram a liberdade de levar o plano adiante. Vale lembrar que, até hoje, esse plano nunca foi repetido, muitas vezes emulado, nunca duplicado, como dito pelo próprio agente Robert Lescorn, que idealizou toda essa operação. Os foragidos que tinham ganhado os ingressos foram avisados que eles iriam de ônibus até o estádio. O veículo também era gratuito, e quando chegassem lá, só precisariam mostrar uma identificação. A justificativa era que a identificação era necessária para confirmação do ingresso gratuito. Porém, a verdade é que as identidades garantiriam que as pessoas corretas fossem capturadas. Tudo estava planejado e coordenado. Foram mais de 100 policiais e 6 semanas de treino. Tudo tinha que correr perfeitamente. Mas como é que os agentes da lei interpretaram papéis diversos como se fossem atores? De agentes para atores. Bom, na U.S. Marshals Service, a regra era clara. Todos os agentes precisavam ser convincentes em seus papéis e interpretar os personagens, fossem eles os líderes que recepcionaram os fugitivos, os mascotes que alegravam o lugar ou as falsas líderes de torcida, era essencial. Ser convincente não era apenas uma parte do plano, era o primordial de toda aquela operação. Tinha que ser convincente, tinha que dar certo. É como se você estivesse vivendo a sua vida normalmente e, do nada, um diretor de cinema chegasse para você e te entregasse o papel principal de um filme que iria lançar em poucos dias. Você tinha que fazer as pessoas acreditarem naquele personagem. E foi isso que os policiais fizeram. A armadilha. Não teve ponto sem nó. A polícia pensou em tudo.
Para conseguir os ingressos, cada um dos contatados primeiro precisava ir num almoço no Centro de Convenções Washington Convention Center. A refeição estava marcada para as 9h30 do dia 15 de dezembro de 1985 e cada uma das pessoas recebeu um par de ingressos, tanto para o almoço quanto para a partida de futebol que ocorreria naquele mesmo dia. Além de tudo isso, para tornar o suposto prêmio ainda mais atraente, as pessoas que receberam os ingressos foram avisadas que também concorreriam a mais ingressos para uma partida de futebol durante a temporada de 1986 e uma viagem de uma semana para o Super Bowl 20, com tudo pago em Nova Orleans. Com certeza, os fugitivos não conheciam o ditado: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Vale ressaltar aqui o quão cômico é o fato de que quem estava por trás de tudo isso também era a Fugitive Investigate Strike Team, e o nome falso que eles usaram para chegar até seus alvos foi Flagship International Sports Television, com as mesmas iniciais. Além disso, o agente Les Korn se divertiu quando assinalou os supostos ingressos de cortesia como I Michael That Know. A piada está em ler o sobrenome ao contrário e adicionar as iniciais do primeiro e segundo nome. Fica assim: Wanted I Am, ou seja, procurado eu sou. Se alguns dos fugitivos gostassem de fazer puzzles, talvez tivessem escapado do plano da polícia. Tudo isso é tão mirabolante que o próprio agente reconhece isso e já declarou que bolar tudo isso foi como escrever um filme. Os policiais sabiam que não seria fácil. Eles teriam muitos fugitivos num mesmo lugar. 2 deles estavam entre os 10 mais procurados de Washington, D.C., a capital onde tudo aquilo estava acontecendo. Então, você pode imaginar o quão delicada era essa situação. Além de tudo isso, havia os civis. As pessoas não podiam se ferir na ação. Para não tornar tudo aquilo um caos, os policiais decidiram dividir os criminosos em grupos de mais ou menos 16 pessoas. O grupo era levado para o andar de cima com a desculpa de que precisavam ouvir mais algumas advertências a respeito dos ingressos gratuitos. No entanto, assim que chegavam lá, essas pessoas eram cercadas por policiais armados e a ordem de prisão era dada. Ao invés de passarem a tarde assistindo a partida de futebol, todos foram levados para os julgamentos e suas posteriores condenações. Agora, com todo esse plano mirabolante, atenção aos detalhes e essas piadas que quase foram dicas aos suspeitos mais atentos. Resta a dúvida: o plano deu certo? A resposta é sim. A operação saiu conforme o planejado e resultou na prisão de mais de 100 criminosos. As acusações eram de 90 crimes e 70 contravenções, que são infrações penais tidas como de menor gravidade do que um crime. E foi assim, com uma solução criativa, que a polícia conseguiu capturar mais de 100 pessoas foragidas, que eram caçadas por 15 mandados de agressão, 5 por roubo, 6 por invasão, 4 por fuga, 19 por inadimplência ou violação da fiança, 18 por violações de narcóticos, 59 por liberdade condicional ou violação de liberdade condicional e 41 por uma variedade de acusações de violência sexual a incêndio criminoso e falsificação. Comente o que você achou sobre esse caso. Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!